Oi amigos, tudo bem com vocês? Há algum tempo eu tô tentando me expressar diante de algumas situações que estão acontecendo, mas eu ainda não encontrei as palavras certas, então se eu disser algo que não faz muito sentido pra você, apenas sorri e acene. Eu tenho meditado bastante no livro de Tiago, mais especificamente no 1:27, que fala sobre a verdadeira religião. E aqui eu já começo a entrar em conflito, porque se eu leio literalmente esse texto, eu corro o risco de vendar os meus olhos para inúmeros problemas que me rodeiam. Porque apesar de a viuvez e a orfandade serem infortúnios que molestam a nossa sociedade, são situações que já vêm sendo tratadas. São situações que já têm certa atenção. E por favor, não vim de mimimi dizendo que eu estou minorizando, minimizando essas situações. No entanto, se eu faço uma leitura contextualizada da Bíblia, aplico no meu tempo, eu não posso usar o termo atualizar porque alguns não têm maturidade para isso. Então, eu leio e entendo o princípio aqui ensinado por Tiago e eu passo a me preocupar com questões sociais atuais. Os favelados, prostitutas, gays, pobres, os negros e todo tipo de gente que crente não gosta. E o texto ficaria mais ou menos assim: a verdadeira religião é cuidar dos menos favorecidos e desprezados pela sociedade. Ou então, a verdadeira religião é a ação de atender às necessidades das classes minoritárias dentro da nossa sociedade. E quando eu passo a viver em prol disso, para ajudar os meus irmãos, eu vivo aquilo que a Bíblia chama de verdadeira religião. E era isso que a Igreja Apostólica vivia. Por eles viverem o que pregavam, por se preocupar e cuidar das pessoas, abrir mão dos seus caprichos, dos seus bens, a igreja caía na graça do povo e as pessoas gostavam dos crentes. E diz o texto que por conta disso o Senhor aumentava, acrescentava o número dos que iam sendo salvos. E quando paramos para ver como a igreja se posiciona diante de todas as questões atuais, nos gera uma preocupação, uma tristeza e de certa forma uma revolta por a gente ver que a gente não está sendo aquilo que a gente deveria ser e fazer aquilo que a gente deveria fazer. A gente está fazendo uma leitura seletiva da Bíblia, como diz minha mãe, a gente só quer o venha a nós o vosso reino, nada. E isso é alarmante, é preocupante e todos os antes que você imaginar, porque eu caio no erro de me achar Deus e dizer quem merece ou não o céu. E eu acabo esquecendo da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os que reconhecem que são fracos, que não conseguem. O céu pertence àqueles que não conseguem. E a partir do momento que eu reconheço o meu não merecimento, as minhas fraquezas, eu reconheço como o publicano que clamava unicamente por misericórdia de Deus porque ele sabia que era um pecador. Nesse momento eu me torno um pobre de espírito. Eu descubro que eu não estou sozinho e que vários outros pecadores, assim como eu, também precisam dessa misericórdia de Deus. Quando eu reconheço a minha pobreza de espírito, a minha pequenez, que desculpe que eu sou igual a qualquer outro pecador, e o pecado dele deixa de me afetar e gera em mim comoção, afeição, compaixão. E a gente deixa de ser ímãs virados do lado que repele. Mas, no entanto, se eu maltrato o meu próximo, se eu desprezo, se eu abuso do pobre, eu profiro palavras de maldição, de condenação, eu ajo como o fariseu da história. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como a ralé. E segundo a Bíblia, eu estou agindo como se Deus não existisse. Eu estou negando a sua existência pela minha não demonstração do amor. E olha que não são poucos os crentes que fazem isso em nome de Deus. E chega até a ser engraçado porque não faz sentido. Porque Deus nos manda anunciar a mensagem de vida, de salvação, mas o que tem de gente pregando morte e condenação não é brincadeira. E se isso fosse possível, teria mais gente no inferno por condenação de terceiros do que por seus próprios méritos. E para mim foi muito forte saber que Deus ama as pessoas que eu rejeito, que essas pessoas necessitam de misericórdia tanto quanto eu. E eu entro em conflito quando eu leio a história do samaritano, comumente chamado de bom samaritano, e aplico a minha realidade. Eu descubro que o samaritano da minha época é o gay, é o favelado, é a prostituta, o pobre, o negro, a mulher. E daí eu entro em conflito porque quando eu vejo que eles fazem coisas que deveriam partir de mim, o sacerdote, o levita, o cumpridor da lei.
E isso também é muito louco, porque quem instituiu essa relação de ódio, de inimizade entre os israelitas e o samaritano foi o próprio povo. Os samaritanos também são descendentes de Deus, mas que se perderam no caminho por causa dos seus pecados. E o povo de Deus, o povo considerado de Deus, em vez de estender a mão assim como Deus estendeu várias vezes para eles simplesmente viraram as costas e começaram a tratar como inimigos, como imundos, impuros, não merecedores do perdão divino. Isso é pesado, na verdade. E isso me lembra 1 Coríntios 14, quando Paulo adverte a galera lá, quanto ao falar em línguas. É um texto bem famoso e parafraseando, ele diz o seguinte: é melhor vocês falarem uma frase que todo mundo entende do que 10 frases que ninguém vai entender. Parem de tentar se exibir falando em línguas estranhas, porque se algum não cristão aparecer aqui e vir vocês falando assim, vão achar que vocês são loucos e vão meter o pé. É isso que vocês querem? Então aprendam a falar com clareza para que as pessoas possam ver Deus no meio de vocês. E aí, fugindo um pouquinho do texto, mas com o mesmo sentido, e fica martelando na minha cabeça sobre esse lance do falar a língua correta para que as pessoas possam ver Deus em mim. Isso é muito real nos nossos dias. A gente tem deixado de falar a língua do amor, estamos ficando fluente na língua do ódio, da omissão e da indiferença. Já perdi a conta de quantas vezes eu já fui em igreja e as pessoas olharam pra mim como se o próprio capiroso estivesse entrando, pisando lá dentro. Graças a Deus eu cresci no Evangelho, conhecendo o Evangelho, e esse tipo de coisa não me fez afastar dele. Me deixou triste, obviamente, me deixa triste, mas não é motivo pra eu virar as costas. E, cara, eu não consigo entender. Apesar de muito diferentes, a gente é muito parecido com os cristãos corintianos. A gente se gaba por sermos exímios cristãos, praticantes da palavra, frequentadores de igreja, mas não sabemos falar a língua do amor, e por causa disso a gente bota as pessoas pra correr. A gente enche o peito pra falar que Deus ama a todos, que é misericordioso, compassivo, mas a gente peca na hora de falar isso pras pessoas. A gente se banana e acaba estragando tudo. A gente até parece ser bons cristãos, mas na prática é como se a gente desse um tênis do mais top, do mais caro pra um morador de rua, mas sem solado. Qual que é a serventia disso? E o Evangelho, como a gente sabe, é uma boa nova, é uma boa notícia. Mas ela é boa pra quem? Se eu prego que Jesus morreu pra todos e por todos, mas eu vivo como se ele tivesse morrido apenas por mim? Se eu vivo exclusivando o acesso ao céu como se ele me pertencesse? Se Jesus morreu por todos de braços abertos, mas eu vivo o Evangelho de braços cruzados? Como que eu consigo viver assim, sabendo que o próprio Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor que temos uns para com os outros? Como que eu consigo viver assim se a Bíblia me confronta dizendo que eu provo que amo a Deus quando eu amo o meu próximo? Ou quando o próprio Jesus diz para os seus discípulos que quando a gente ajuda qualquer um marginalizado, excluído, oprimido, a gente está fazendo para o próprio Jesus. E isso é tão louco pra parar pra pensar nisso que a nossa mente buga quando a gente vê uma música do Legião Urbana, que é considerado do capiroto, que fala que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se a gente parar pra pensar, na verdade não há. E enquanto isso, a nossa religiosidade diz: vamos ajudar aquele ali, porque quem sabe futuramente ele possa nos ajudar. Ou, coitado, tá tão perdido, aquele já não tem mais jeito, que Deus tenha misericórdia dele. Ou, sei lá, tipo, você não pode entrar aqui na igreja vestido desse jeito. Ou, você precisa deixar de ser gay pra Jesus chamar. Ou, Deus vai te abençoar em dobro do que você ofertar. E tá tudo errado, cara, tá tudo errado. Uma vez me falaram sobre um tal de Jesus que gostava de gente que não presta. Me contaram que ele aceita e quer ser amigo de pecadores. Ele foi rejeitado pelos seus, mas por amor adotou uma multidão de pecadores, dos piores pecadores, inclusive eu. E falar sobre isso é muito difícil pra mim, porque eu sou extremamente preconceituoso. Já olhei muito para as pessoas com desdém. E já fui muito fluente na língua da indiferença, da omissão. Mas Deus tem trabalhado muito isso na minha vida, e aos poucos eu tô me recordando, me lembrando do idioma que Ele me ensinou, a língua do amor. E eu queria te perguntar,
Quantas vezes você já orou a Deus pedindo que tirasse o seu orgulho, o seu preconceito, o seu olhar religioso e que te desse um coração amoroso, compassivo, cheio de misericórdia, que te desse olhos para enxergar como Ele nos enxerga, não apenas como pessoas, mas como alvos do seu imenso amor? Quantas vezes você foi o próximo de alguém em vez de escolher a dedo quem seria o seu próximo? Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por ouvirem os meus devaneios e a gente se vê na próxima.